Boa tarde, eu sou Valéria Martins, diretora da Oásis Cultural, agência literária, e autora do curso O Escritor no Século XXI, Como Escrever, Publicar, Divulgar e Vender Seu Livro, junto com José Fontinelli. O curso está disponível em www.comoserescritor.com.br. Bom, eu vou falar sobre um artigo de um editor muito querido, o Pedro Almeida, no Publish News, que é o portal de notícias do mercado editorial. Se você que gosta de livros ainda não leu o Publish News, deve ler. Você deve colocar o seu e-mail para receber as newsletters gratuitas, de segunda a sexta-feira. O Pedro escreveu um artigo no qual ele defende que os livros de entretenimento para jovens devessem ser adotados em escolas. O Pedro é dono de uma editora chamada Faro, é uma editora muito boa, de médio porte, e tem um segmento forte, young adult, e romance e terror policial, que são segmentos que os jovens adoram. E o público que compra mais livros hoje no Brasil e no mundo é o público jovem. E eles consomem muito young adult, policial, terror e romance de entretenimento. Bom, eu achei interessante o artigo. Ele defende que os livros de entretenimento eles ajudam a formar leitores. Eu só fiquei um pouquinho incomodada porque ele diz que, enquanto isso, os clássicos brasileiros, os clássicos da literatura brasileira, seriam meio que considerados chatos pelas novas gerações e, ao contrário de seduzir o leitor, afastam o leitor. Ele também não tirou essa ideia do nada, ele estava num evento na Bienal e uma professora ou a mãe de uma menina sugeriu, poxa, por que as escolas não adotam esses livros? Eu posso dizer o que eu acho, tá? Eu acho que os jovens devem ser livres para ler o que eles quiserem e não acho que de maneira nenhuma se deva desmotivar um jovem de ler um livro de entretenimento, que seja de um policial, de bruxa, de zumbi, de fantasia, seja o que for. Mas eu acho que alguém, em alguns casos, esse alguém, a escola, deveria mostrar para esse jovem o que é um bom livro de literatura brasileira, o que é a papa fina, digamos assim, Porque eu acho que as pessoas, mesmo que elas às vezes não tenham informações suficientes, quando algo de realmente bom é oferecido a elas, elas sabem reconhecer, elas se importam, elas gostam. É importante que a escola continue apresentando aos jovens livros, por exemplo, como Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um livro facílimo de ler, não é um livro que afasta leitor, é uma narrativa, é um livro curto e uma história bem contada. Outro exemplo, Fernando Sabino, Encontro Marcado, um romance de formação maravilhoso, fácil de ler, seduz leitor, sim, eu fui seduzida por ele. Eu discordo um pouquinho do Pedro, mas eu também confesso, eu, por exemplo, li muita porcaria, como costumava dizer o meu pai, que foi um grande jornalista, um grande leitor, O Outro Lado da Meia-Noite, Um Estranho no Espelho. E realmente eu sempre gostei muito de ler, eu fui melhorando com o tempo, Eu fui buscando livros melhores até chegar na literatura. E assim, o que é literatura? O que é livro de entretenimento? Bom, o livro de entretenimento, ele tem a finalidade de divertir, nada mais do que isso. É uma história contada de uma maneira célere, de uma maneira rápida e que te envolve e te diverte. O melhor exemplo, Código da Vinci, Todo mundo leu e não sei se os mais jovens já leram, mas assim, tinha uma brincadeira que a história se passa em 3 dias e ninguém dorme, ninguém come, ninguém para, Uma correria sem fim. É um livro de entretenimento, enquanto que a literatura é a arte feita com palavras, É uma maneira única de se contar uma história, ou então um tema especial. São livros que normalmente valorizam a cultura brasileira, Existem os clássicos estrangeiros também, E o que torna um livro um clássico? Justamente é o valor desse livro, para ele permanecer através dos tempos, através das gerações, ele tem um valor, seja pela narrativa, seja pela história que ele conta, seja pelos dramas que ele apresenta. Então, assim,
Eu acho que a escola tem que adotar mesmo livros de literatura brasileira, clássicos da literatura brasileira, para os jovens brasileiros aprenderem e aprenderem isso não por osmose, né? A boa língua portuguesa, né? As regras da língua portuguesa que estão bastante esquecidas. Então eu ainda acho que, essa é a minha opinião, que a escola deve continuar oferecendo livros, mas com cuidado, que não sejam livros muito difíceis, né? Por exemplo, eu acho Machado de Assis um pouco difícil, eu achava quando era criança, né? Depois eu pude apreciar o Machado, aprendi a gostar, né? Mas eu acho que tem que ter a sensibilidade do professor, do bibliotecário, para apresentar a papa fina, mas fácil de comer, fácil de ser ingerida e digerida num primeiro momento, para cativar o jovem, o leitor iniciante. Convido vocês a responder a enquete na fanpage da Oasis no Facebook. Você acha que livros de entretenimento deveriam ser adotados nas escolas? Sim ou não? E deixe também seu comentário. Se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos vídeos e, quando quiser, acesse www.comoserescritor.com.br para conhecer o nosso curso. Muito obrigada!